Pronto. A quem está chegando agora, nós já começamos aqui a aula, eu só fiz, gente, uma breve explanação sobre onde a gente parou, né, sobre dispersões coloidais, do tipo coloidal, e eu ia mostrar agora, nós vimos esse quadro na última aula, mas eu vou mostrar de novo, não custa nada, tá? Aqui nós temos os tipos de colóide de acordo com seus constituintes, sobretudo, gente, de acordo com a fase dispersante, que é a fase contínua, ou seja, a fase que está em maior quantidade, né, e a fase dispersa, né, que é a fase em menor quantidade. E aí eu abri aqui chamei a atenção de vocês para o exemplo de emoção, por exemplo, né, emoção aqui, ó, na fase dispersante você tem um líquido, e na fase dispersa você tem um líquido também. Ele dá o exemplo aqui de café e leite, né? Tinta ou sangue, por exemplo, você tem na fase dispersante contínua um líquido e na fase dispersa um sólido. O gel, por exemplo, é diferente. Olha só, não se esqueça, a fase dispersante de um gel sólido. Então, quando você vai preparar um gel, uma gelatina, o que está maior em quantidade, ali, em concentração, é o sólido, porque o líquido vai ficar dentro daqueles interstícios da gelatina, por exemplo, ou do gel de amido, que eu mostrei para vocês, lembram? Por isso que nós temos aquela característica, né, de gelatina meio, de geleia, que a gente fala mesmo, né? É aquele movimento, que eu até mostro para vocês, até mostrei para vocês numa outra aula, o movimentozinho, um GIF de uma gelatina, por exemplo. Por isso que nós temos aquele movimento. Por quê? Aquele fluxo, aquele comportamento físico é justamente porque a água, ela fica aprisionada na rede tridimensional de um gel, né? Por isso que você tem aquele arranjo, aquele aspecto gelatinoso, tá bom? E aqui eu chamei a atenção para a maionese, o leite, por exemplo, que são sistemas coloidais, né? Onde tanto o dispersante, a fase dispersante, quanto a fase dispersa é um líquido, tá? E aqui, propriamente dito, nós vamos ver a classificação. Tem alguém me esperando aqui? Pronto, a Mari. Prontinho. Então, gente, vendo aqui a nossa classificação, tá? Todos estão vendo o slide? Beleza, baby. Então, partindo para a classificação dessas dispersões coloidais, né, de acordo com o tipo de partícula coloidal. Gente, é a mesma coisa que nós estávamos vendo antes, né, naqueles quadros. De acordo, aqui eu só exemplifiquei os exemplos que eu já mostrei no quadro. Mas vamos lá. Vamos ver o que seria uma emulsão do tipo coloidal, né? Primeira coisa, né? O que é um sistema coloidal? Sistemas coloidais são sistemas onde você tem fase dispersa, distribuída de maneira homogênea, com partículas que medem entre 1 nanômetro a 1000 nanômetro, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, né? Por isso elas têm aspecto homogêneo, muitas vezes, mas que quando você leva ao microscópio, você consegue ver as partículas desse sistema. Isso é um colóide. Quando ele é um colóide do tipo emulsão, gente, presta atenção na aula, não precisa nem ficar, quando for fazer a prova, nem precisa consultar, não, na internet, viu? Já vai, ouviu a aula hoje, entendeu? Dá uma relembrada, veja os vídeos, se quiser pegar o livro, ler, quem já leu, quem não leu, mas enfim. Segue o conselho. Então, do tipo emulsão, né, o que seria, então, uma dispersão coloidal do tipo emulsão? Você já sabe o que é uma dispersão coloidal, quais são as características físico-químicas que ela tem que ter, né? Então, emulsão é uma mistura entre dois líquidos immiscíveis, tá? Nós teremos, gente, uma aula só de emulsões, tudo bem? Porque emulsões é muito importante para a farmacotécnica, aliás, para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, para a indústria de alimentos, meu Deus do céu, emulsão, gente, é um negócio assim universal, não tem para onde correr. Afinal de contas, até no dia a dia, a gente tem vários tipos de emulsões que nós consumimos, tanto para consumo de alimento, como também para utilização como cosmética, a gente nem sabe o que é emulsão,
tá? Então, assim, emulsão é importantíssimo. A gente vai ter um capítulozinho só sobre emulsão. Mas, para cá, para esse tópico de dispersão coloidal, eu quero que vocês entendam que uma emulsão do tipo coloidal é uma mistura entre dois líquidos immiscíveis em que um deles, a fase dispersa, encontra-se na forma de finos glóbulos ou finas partículas no seio ou dentro, né, no meio de outro líquido, a fase contínua, ou também chamada de fase dispersante, tá, formando uma mistura estável. Mas olha bem, essa estabilidade da mistura, né, de uma emulsão, desculpa, gente, ela é, digamos assim, não seria extemporânea. Ai, gente, qual é a palavra? Momentâneo, digamos assim, tá? Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, elas são termodinamicamente instáveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se, por exemplo, essa emulsão é armazenada, né, num local onde ela tem uma temperatura elevada, onde tem incidência de raios solares, e ali dentro você tem um fármaco que sofre oxidação, ela pode sofrer instabilidades, mas sobretudo por conta da temperatura. Então, quando eu falo que ela é termodinamicamente instável, é porque se houver uma mudança de temperatura, essa emulsão pode vir a quebrar, né? E quando a quebra da emulsão, você perde completamente o aspecto homogêneo. E aí você tem duas fases separadas, tudo bem? Não é o que nós queremos, tá? Exemplo de emulsões inclui manteiga, margarina, maionese e outros. Aerossol sólido é a dispersão coloidal, na qual o dispersante é gasoso e o disperso, as partículas, são sólidas. O exemplo disso é a fumaça, né? Ou mesmo quando você... Por que a fumaça, gente? Porque as partículas, elas são pequenas a olho nu, mas se você coloca um feixe de luz, né, você consegue ver as partículas ali, né? Porque elas têm um tamanho ideal que desvia o plano da luz. A gente vai ver esse efeito aqui, essa propriedade óptica, já aqui com os colóides, tá? O gel, que é o mais conhecido por todos nós, né? Nós iremos falar de gel também quando a gente falar de semissólidos. Então, gel é uma dispersão coloidal, no qual o dispersante, ou seja, faz em maior concentração, maior quantidade, é o sólido, no caso o polímero, uma goma, e o disperso é o líquido, por exemplo, a gelatina pronta e geleia. Tudo bem? Alguém pede para entrar? E nós permitimos. Alguém falou algo no chat? Eu vou precisar sair por motivo pessoal, depois assista a gravação. Tranquilo, tranquilo. A gravação foi feita para isso mesmo, gente, tá? Tudo que eu estou conversando aqui com você, salvo a exceção dos slides, que eu preparo, tenho cuidado de preparar e tudo, gente, mas tudo que eu estou falando aqui com vocês é um conhecimento aberto, que está disponível, então não tem por que eu fechar, por exemplo, eu não tenho necessidade de fechar a minha aula, por exemplo, então, ela estava em modo privado lá, porque eu creio que nem não é todo mundo que tem desejo de assistir uma aula de farmacotécnica, podendo assistir tanta coisa na internet, né, gente? Mas aqui não tem nenhuma informação que não possa ser, que não seja pública, por isso que eu deixei lá aberto, tá bom? E, então, vamos para as propriedades, agora sim, gente, ó, atenção aqui, tá? Propriedades das dispersões coloidais, tá? O tamanho das partículas da fase dispersa de colóides confere a esses sistemas propriedades únicas, digamos assim, únicas. Só os sistemas coloidais possuem essas propriedades que eu considero únicas. Por isso que eu adoro os colóides, porque eles são personalizados, porque eles são únicos. Vejam bem. Então, quais são as características ou as propriedades, né, que tornam essas dispersões, esse tipo de sistemas únicos? São elas, propriedades ópticas, dispersão da luz, chamado efeito Tyndall, vou dizer por quê, propriedades cinéticas, porque eles têm um movimento que a gente quer, que foi considerado, né, que é chamado de movimento browniano, né, ou seja, a difusão do sistema com gradiente de concentração diferente, então as partículas se movem, tá? Propriedades elétricas.
As partículas coloidais estão carregadas eletricamente em relação ao meio dispersante. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as propriedades que são únicas das dispersões coloidais, as quais as diferenciam de uma solução e de uma dispersão grosseira? São elas propriedades ópticas, que é a dispersão da luz, propriedade cinética, movimento browniano, e propriedades elétricas, né, com as partículas coloidais que são carregadas eletricamente, tá? Vamos ao efeito Tyndall, o efeito que eu mais gosto. Mostrei para vocês aquele dia, tentei fazer uma amostra, né, virtual do vídeo, fiz um meme, um GIF para vocês, joguei o videozinho lá, né, da luz incidindo o gel, vocês viram lá que a luz percorreu o caminho. Então, este efeito recebeu esse nome em homenagem ao físico inglês John Tyndall, que demonstrou que por que o céu é azul e estudou de forma muito completa os fenômenos de espalhamento da luz por partículas e poeira. É um espalhamento da luz seletivo, o espalhamento da luz é seletivo, isto é, depende das dimensões das partículas dispersas e do comprimento de onda de radiação. Veja bem, gente, lembra que eu falei para vocês que esses sistemas, eles são únicos, eles têm particularidades, né, propriedades que são muito peculiares a esse tipo de sistema. Dentre elas, esse tamanho de partícula, né, que é capaz de desviar o plano da luz. É um efeito óptico de espalhamento ou dispersão da luz provocado pelas partículas de uma dispersão do tipo aerossol, né, está explicando aqui a questão do ar. O efeito Tyndall é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas na poeira em suspensão no ar. Características que distinguem bem, olha, eu já tinha falado isso para vocês anteriormente, mas tá aí, trouxe até como lembrete. Características que distinguem bem os três tipos de sistemas dispersos. É o seu efeito sobre a ação da luz, feixe de luz, não se esqueçam disso, tá? Aqui eu trouxe para vocês, né, um vídeo rápido do efeito Tyndall, tá bom? Então, tá aqui, eu descrevi o vídeo rapidamente, essas características ópticas dos sistemas coloidais diz respeito ao espalhamento da luz, eu já falei isso anteriormente, provocado pelas partículas dispersas nos colóides. E por conta desse espalhamento, é possível ver o feixe de luz que incide sobre o sistema. Em soluções verdadeiras, como a água, por exemplo, esse efeito não ocorre, já que não existe partículas em suspensão. Tudo bem, pessoal? Vou mostrar aqui o vídeo para vocês rapidamente.
Oi, pessoal. Viram aí? Que musiquinha chata, hein? Todo mundo me ouve? Sim? Sim. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Gente, ó, vocês perceberam o que, que eu queria que vocês entendessem aqui? Então, ele pegou água e sal, pegou depois o amido com a água, demonstrar para vocês o seguinte: quando você, por que que ele tem essa, por que que é o que é o efeito Tyndall, de fato? O efeito Tyndall é o caminho que você vê a luz fazendo dentro de uma dispersão coloidal. Como eu mostrei para vocês naquele gel, que eu fiz um videozinho e mandei lá no WhatsApp, você vê o caminho, você vê as partículas iluminadas dentro, espalhando a luz, né? Diferente de uma solução, que a luz passa reto, você não consegue enxergar o caminho da luz. Por quê? As partículas são muito pequenas. Quando você tem uma dispersão grosseira, muitas vezes essa luz não consegue atravessar. É o caso aqui do água e do amido. É uma dispersão grosseira, você não consegue nem, a luz não consegue nem passar, ela se espalha toda dentro ali do copo, né? Por quê? Porque as partículas são muito grandes, grandes o suficiente para não permitir a passagem da luz. Tudo bem, gente, em relação às propriedades ópticas dos sistemas coloidais? Se não houver dúvidas, eu vou passar, tá? Então, seguindo, bem, falamos do efeito Tyndall, né, das propriedades ópticas, agora a gente vai falar do movimento browniano, né? É um movimento aleatório que ocorre com as partículas dispersas em um fluido, líquido ou gás, devido à constante de colisão com as moléculas dispersantes. Então, gente, esse movimento browniano é esse aqui que vocês estão vendo, é porque alguns sistemas coloidais você tem esse efeito das partículas, isso quando você tem partículas dispersas num fluido, ou sendo um líquido, ou um fluido sendo gás, tá bom? E aí tem esse movimento que eles chamam de zigue-zague. Tudo bem, gente? Mas isso você só consegue observar o ultramicroscópio. É uma propriedade única, característica de um sistema coloidal. E também é utilizada para quê? Para diferenciar um sistema coloidal de uma solução de um sistema disperso. Tudo bem? Só isso. Modos de preparo. Como é que se faz? Como é que eu preparo um sistema coloidal, uma dispersão coloidal? Seja ela qual for, seja ela uma emulsão, seja ela um aerossol, né? Nós temos aí dois métodos padrão, né? Dois métodos, digamos, tradicionais ou mais empregados, tá? Nós temos o método da redução das partículas, isso pode acontecer por moinhos coloidais ou ultrassom. Deixa eu explicar para vocês. O moinho coloidal, geralmente, gente, esses moinhos, eles são, qual é a forma, né, de diminuir as partículas? É por impacto. Eu acho que eu mostrei isso para vocês, os tipos de moinho em operações farmacêuticas. Aí tem moinho de faca, tem moinho de pedra, né, tem moinho de lâmina sobre lâmina, então é através do impacto que você vai diminuindo o tamanho da partícula. O ultrassom também, no ultrassom você consegue também diminuir o tamanho de partícula e obter uma dispersão dessa forma, tá? Uma dispersão coloidal. Outro método é pela condensação, né? Partículas coloides são formadas pelo aumento das partículas menores utilizando a diálise, tá? Então, esses aí, método de dispersão, que é por redução de partícula, ou método de condensação, que é pelo aumento da partícula, são os métodos mais utilizados para a obtenção de dispersões coloidais. E uma observação aqui. Observa-se que a moagem vigorosa de substâncias, sua mistura em alta velocidade ou sua passagem forçada por pequenas aberturas reduzem partículas maiores a tamanho de um coloide. Então, em sua grande maioria, gente, a obtenção de dispersão coloidal é feita por diminuição, por redução de partículas maiores, tá? Seja por moagem, seja por mistura em alta velocidade, utilizando misturadores mecânicos, Turrax, ou passagem forçada por pequenas aberturas, isso pode ser também por filtração, tá? Tudo bem, gente? Em relação aos dois métodos, ou redução de partícula, método de dispersão por redução de partícula, ou método de condensação, onde você tem a formação pelo aumento de partículas menores, tá? Preparação de... Tá, isso aqui, gente, eu não vou me ater muito, né, não acho tão importante, mas
só para vocês terem conhecimento, né, ó, algumas substâncias secas, como a gelatina, a caseína, a albumina, a caseína do leite, uma proteína do leite, a albumina, do ovo, né, formam colóides quando ocorre a adição de água, e esse processo dá-se o nome de peptização. Já trabalhei bastante com isso, com filmes peptizados, né, sendo que o processo inverso é conhecido como pectização, ou coagulação. Então, quando a gente fala em gel ou em sistemas coloidais, nós temos duas formas estruturais. Uma é o sol, que é mais líquida, e a outra é o gel, que é firme. Então, quando você tem aqui, ó, a caseína, a albumina, né, quando você aquece, ele vira sol, ou seja, vira mais fluido. E quando você resfria, eles viram gel. Aí depende se é peptização ou pectização que você quer no preparo. Isso, gente, pode ocorrer de várias formas, ou por dispersão ácida, dispersão básica, aumentando o pH, diminuindo o pH, usando também uma agitação mecânica, tá? Então, há várias formas de você obter essas preparações colóides quando a gente se refere a um gel, tá? Vamos lá para a estabilidade. Agora sim, gente, um ponto importante, tá? Como que a gente consegue ter uma dispersão coloidal estável, já que você tem ali um agregado de partículas, né? Você tem um agregado de partículas, é igual esse aqui, ó. Aqui você tem como se fosse uma dispersãozinha, né? Homogênea, ó. Alta concentração, vai aumentando, vai formando o quê? Vai formando os colóides, que são esses agregados de partículas entre 1 nanômetro e 1.000 nanômetros. Então, vamos lá, vamos começar a entender como eu estabilizo esses sistemas, né? A estabilização de um colóide, ela pode ser feita pela adsorção de algo que evite a aglutinação das partículas coloidais, porque, veja bem, gente, se você tem partículas pequenas, distribuídas no meio contínuo, na fase dispersante, essas partículas sólidas, elas tendem o quê? A ter forças de atração entre si, certo? Se elas são o mesmo componente, têm a mesma afinidade química, elas vão começar, se você não tiver ali um sistema vigorosamente com uma energia, né, elas tendem o quê? A se agregar com o tempo, que é o que acontece aqui nesse videozinho que eu mostrei para vocês. Então, o que se faz? Aqui, ó, geralmente você faz o quê? Você adiciona algum solvente, algum recipiente que vá evitar a aglutinação dessas partículas coloidais, né? Aí coloca aqui, ó, o material dissolvido pode ser um solvente, uma carga elétrica ou um agente emocionante, por exemplo. Então, nós temos aqui agentes ativos de superfície, alguns dos quais são chamados de agentes molhantes, nós vamos ver a importância desses agentes emulsificantes, tenho falado muito de agentes emulsificantes, ou também conhecidos como surfactantes ou tensioativos, eles são muito importantes para a estabilização de colóides, sobretudo os colóides do tipo emulsão, né? Lembra que a emulsão é um sistema coloidal, pode ser considerado sistema coloidal, dependendo do tamanho da partícula, tá, gente? Porque eu também posso ter uma emulsão considerada dispersão grosseira. Isso vai depender do quê? Do tamanho de partícula, tá? Do tamanho de partícula. Emulsão, ela tem apenas um conceito, são misturas de líquidos immiscíveis, né? É um sistema que é feito de uma mistura de líquidos immiscíveis, onde tem a adição de um tensoativo, de um agente tensoativo ou de um agente emulsificante, que vai o quê? Que vai unir esses dois líquidos temporariamente, tá? Por isso que na emulsão você vê só uma fase, mas você tem duas fases ali, tá? Então, agentes molhantes e os agentes emulsificantes são os mais importantes para a estabilização de sistemas ou dispersões coloidais, tá? Não se preocupe que eu vou citar logo depois. E controle de qualidade. Como se faz geralmente o controle de qualidade de uma dispersão coloidal? Através da distribuição em tamanho de partícula, a gente tem uns equipamentos que são específicos para fazer isso, são equipamentos caros, tá? Mas, enfim, é indicado fazer o controle da dispersão em tamanho de partícula. Também de carga por potencial zeta, e potencial zeta é o equipamento que você mede a carga das partículas, tá? E o índice de polidispersão é o quanto que ele está disperso, né, o quanto se as partículas estão muito agregadas, ou se estão pouco agregadas, e você tem
E como é que está essa polidispersão? Porque é uma polidispersão, né? Aí sim, você pode ver para o analisador de partícula, microscopia, microscopia eletrônica de transmissão ou microscopia eletrônica de varredura. Ou seja, gente, fazer controle de qualidade de colóides é muito caro. Todas essas técnicas aqui, ó, são muito caras. Só para o conhecimento de vocês, não tem nenhuma dessas aqui na UFOPA, tá? Não tem nenhum desses equipamentos aqui na UFOPA. Ou seja, não dá para trabalhar com dispersões coloidais. Dá para fazer, só não dá para avaliar. Tudo bem, gente, com dispersões coloidais? Tranquilo? Posso passar? Pode passar, professor. Beleza, minha linda. Então, vamos lá, vamos seguir o baile, né? Como diz o povo por aí. Então, agora, sim, para finalizar sistemas dispersos, né? Eu estava vendo aqui, gente, nós temos 86 slides. Realmente um assunto, assim, que eu tentei reduzir ao máximo, mas é muito extenso, né? É muito extenso, porque eu tentei fazer de uma maneira que fosse um pouco mais didático, né? Porque, como eu falei para vocês, existem muitas controvérsias sobre esse assunto, tanto na área química quanto na área farmacêutica, né? Então, eu achei melhor a gente falar de forma geral no início, depois a gente foi meio que esmiuçando cada um deles, né? Soluções verdadeiras, sistemas coloidais e agora dispersões grosseiras, né? A exemplo das suspensões, tudo bem? Então, vamos lá. Vocês já estão carecas de saber que as dispersões grosseiras são dispersões em que você tem tamanho de partícula maior que 1 micrômetro. Ou seja, 1 micrômetro equivale a 1000 nanômetros. Então, veja bem, colóides, soluções menor que 1 nanômetro. Dispersões coloidais entre 1 nanômetro e 1000 nanômetro. Dispersões grosseiras maior que 1000 nanômetro, desculpa, ou 1 micrômetro. Tudo bem, gente? Geralmente, diâmetro aí entre 1 e 50, a maioria das dispersões grosseiras, encontra-se dispersas em um meio líquido, usualmente aquoso, tá? As suspensões farmacêuticas, desculpa, gente, estou falando aqui das suspensões farmacêuticas. Então, de acordo com o Alton, como é que ele conceitua as dispersões grosseiras aqui? As suspensões farmacêuticas, desculpa. São dispersões grosseiras, né, de partículas sólidas, insolúveis, isso é muito importante, tá? Então, uma suspensão farmacêutica, como é que ela é composta? Primeiro, ela é uma dispersão grosseira, porque suas partículas são maiores que 1 micrômetro. Aqui, ó, o diâmetro delas é entre 1 e 50 micrômetros, de suspensões farmacêuticas, tá? Aquela que a gente compra lá na farmácia, ou pronto, para a gente preparar. Então, as suas partículas ou fase dispersa é sólida, né? Insolúveis e finamente dividida na fase dispersante. Tá errado aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui rapidinho, gente. Tá certo. Divididas. E finamente divididas. Fase dispersa em líquido ou meio de dispersão, ou também chamado fase contínua, ou fase dispersante, tá? Deixa eu arrumar isso aqui, gente, ficou muito estranho. Vamos lá. São dispersões grosseiras de partículas sólidas, insolúveis e finamente divididas. Essa é a fase dispersa. Em um líquido, o meio de dispersão, não, em um líquido, fase contínua, tá? Ou fase dispersante. Eu não confundi a cabeça de vocês. Tá? Prontinho. Prontinho. É isso, tá? Podem estar prontas para o uso, como eu falei agora há pouco, ou disponível na forma de pós, contendo fármacos e agentes suspensores, pó para suspensão oral, tá? Características físicas de uma suspensão farmacêutica. A suspensão ideal corresponderá a uma dispersão do sólido devidamente dividido, né, com um tamanho de partícula igual, pelo menos similar um aos outros, no seio do veículo, ou seja, no veículo devendo manter-se as partículas suspensas sem sedimentar,
e uniformemente distribuídas no líquido, ou seja, a suspensão deve se apresentar fisicamente estável, tá? Fisicamente estável. Opa, desculpa, gente. Deixa eu tirar o vídeo aqui, deixa eu tirar o áudio desse vídeo. Ou vocês preferem com áudio? É um vídeo rápido, só para a gente perceber a diferença entre a suspensão e o colóides. O áudio está em inglês. Posso deixar? É mais para vocês visualizarem mesmo, tá? Posso deixar? Pode sim. Tá bom. Então, vamos imaginar que a gente está numa aulinha de inglês, tá? Ah, tá. Eu deixei só até aqui. Desculpa, gente. Eu deixei só até aqui, só para você ver a questão da suspensão, né? O que acontece, né? Eu vou até falar para vocês aqui da anatomia de uma suspensão. Então, como é que é a anatomia de uma suspensão? Né? Você tem a fase dispersa e a fase dispersante, como qualquer outro sistema disperso, né? Mas vamos lá. A fase dispersa, ela está distribuída, deve estar distribuída homogeneamente na fase dispersante, né? O sistema, ele pode sofrer instabilidade física, né, e pode acarretar pelo menos 2 tipos de situações. Então, eu tenho aqui a estrutura, a anatomia de uma fase dispersa, uma fase dispersante, então elas estão aqui homogêneas, vejam que elas estão homogêneas, né, distribuídas entre si. E quando eu tenho uma situação de instabilidade física de uma suspensão farmacêutica, o que pode acontecer? Aqui, ó, no B, eu tenho fases separadas, a dispersa mais densa, tá vendo aqui, ó? A fase dispersa, que no caso aqui é a fase das partículas sólidas mais densa, por isso que ela ficou depositada embaixo como um sedimento, tá? Como um sedimento. Em cima, a fase dispersante, que é mais leve, tá? E a fase, a estrutura C aqui, onde eu tenho fases separadas também, e a dispersa, por ser menos densa, ela está aqui meio que flutuando. Então, eu posso chamar ela de quê? De eu vou falar depois para vocês aqui dessa questão da flutuando. Então, tem 2 tipos aqui, 2 situações que podem ocorrer com uma suspensão farmacêutica. Quando há separação de fases, né? Um problema de estabilidade física. Quando a estabilidade física é quebrada, eu tenho separação de fases. Quando a minha fase dispersa é mais densa, ou seja, mais pesada, ela vai para o fundo e forma um compactado, um sedimento, tá? Que a gente também pode chamar de caking. E quando ela é mais leve, ela fica em cima e a gente diz que é um floco, ou fica flutuando, tá? Então, tem essas 2 situações que podem ocorrer com uma suspensão farmacêutica. Mas vamos lá, que tem muita coisa aqui para a gente falar. Então, o que seria uma suspensão? Quais são as propriedades físicas de uma suspensão ideal? Escoamento rápido e uniforme. Quando a gente fala escoamento, é a retirada dela do seu recipiente. Bom espalhamento, tamanho de partícula constante. O que isso quer dizer? Constante é que não tenha muita diferença no tamanho das partículas, porque se houver partículas com tamanho diferente, você tem grandes possibilidades de ter um problema de estabilidade física nessa suspensão. Qual deles, gente? Os 2 que eu mostrei agora há pouco, né? Ou elas podem flotarem, ficar em cima e separar, ou elas podem formar um sedimento e para ficar embaixo e ser difícil de redispersão, tá? E sedimentação lenta. Então, o que é ideal? O que é ideal para uma suspensão farmacêutica? Que ela tenha um bom escoamento, né, rápido e uniforme, espalhe bem, tenha tamanho de partícula constante e tenha velocidade de sedimentação lenta. O que isso quer dizer? Vou já explicar isso para vocês, tá? Então, essa é uma suspensão ideal. E aí, nós precisamos conhecer justamente como a gente pode trabalhar esses aspectos físico-químicos para que eu tenha
essas características ideais lá, que eu mostrei para vocês agora há pouco. A gente vai começar pela velocidade de sedimentação, né? Coloquei aqui, controlar, é importante controlar a velocidade de sedimentação. E o ideal é que seja uma velocidade de sedimentação leve. Pensem comigo, gente, vamos comprar coisa prática, tá? Você acabou de comprar uma suspensão, tá, de hidróxido de sódio, né? É natural que às vezes você veja o aspecto da suspensão, né? Se ela está muito tempo ali parada, separada a fase dispersante da fase dispersa, mas o que está lá na instrução para o uso de uma suspensão, gente? O que sempre você vai encontrar na bula em relação ao uso de uma suspensão? O que vocês vão encontrar? Seria a instrução para agitar? Exatamente. Agite antes de fazer o uso. Agite antes de fazer o uso. Por que será, Mari? Foi Mari que falou aí? Foi a Emily. É, Emily. Por que será, Emily? Por causa dessa sedimentação? Exatamente. Não, desculpa. Não por conta da sedimentação. O que são as partes, o que é a fase dispersa numa suspensão, geralmente, Emily? De que é constituída a fase dispersa, ou seja, as partículas sólidas? A senhora está falando do fármaco? Exatamente. Quando você tem uma suspensão farmacêutica, a fase dispersa, né, que são os sólidos, as partículas sólidas, geralmente é o quê? É o seu fármaco. E se o seu fármaco está lá, todo depositado, e você vai fazer uma dosagem dessa suspensão, o que pode ocorrer se você não fizer a mistura de maneira homogênea? Não Isso vai pode... estar com a concentração necessária. Pronto, perfeito. Isso mesmo, você não vai ter a quantidade ou concentração ideal para aquela dose, então, por isso que é necessário que você agite. Tá, e aí, por que se fala em sedimentação lenta? Porque, veja bem, se você agitar, né, você agita e você tem um tempo ali para fazer a dose, colocar na colher ou no copinho, se ela sedimenta muito rápido, se as partículas, se você tem uma velocidade de sedimentação muito rápida, vai ocorrer de você ter, de novo, o mesmo problema de não ter o quê? Uma dose eficiente ou eficaz com a concentração correta. Concorda comigo? Sim. Né? Por isso que a sedimentação ela deve ser lenta. Para quê? Para que você tenha o máximo possível de partículas homogeneamente distribuídas no meio dispersante, no momento em que você for fazer o uso dessa medicação. Tudo bem? Entenderam, gente, o porquê da velocidade de sedimentação? Por que ela é tão importante? Sim. Não se preocupe que eu vou falar mais sobre ela, tá? Ela vai perseguir a gente até o final da aula, tá bom? Mas vamos lá, para o começo tá bom. Redispersibilidade. Isso tem tudo a ver com velocidade de sedimentação também, ó. Reconstituir com facilidade por agitação. Isso é uma propriedade física importantíssima das suspensões. Então, você tem que ter uma... Gente, só um pouquinho, acho que eu vou espirrar. Passou. Então, você tem que ter uma redispersibilidade boa também. Isso tem que acontecer facilmente por agitação. Então, agitei, eu consigo o quê? Desfazer aquele sedimento que está ali embaixo e consigo distribuir essas partículas. As partículas conseguem se distribuir homogeneamente, né, na fase contínua, né? Com agitação, todo sólido, deve ser suspenso, ou seja, ressuspenso. Ok, então deve ter uma redispersibilidade fácil. Ângulo de contato sólido e sólido, que é fase dispersa, com a fase dispersante. Ou seja, os pós, eles têm que ter boa molhabilidade. E essa boa molhabilidade significa o quê, gente? Significa dizer que o meu pó, minha partícula sólida, ela consegue ficar completamente envolvida pelo líquido onde ela está dispersa. Mas como que a gente consegue caracterizar isso? Através do ângulo de contato. Calma. Vou explicar para vocês, tá? Só pega essa informação. Ângulo de contato. Ai, meu Deus, ângulo de contato, triângulo, não. Calma. Ângulo de contato é uma propriedadezinha física que todas as partículas sólidas têm, que a gente pode medir, né? Que vai dizer se eles têm uma boa molhabilidade, se tem uma péssima molhabilidade, se tem uma molhabilidade intermediária. A teacher vai já falar sobre isso também. E uma outra propriedade física química muito importante
é a formação de cristais, ela deve ser evitada, tá? Então, deve ser evitado. O que seria essa formação de cristal? É quando você tem ali as partículas que se juntam, né, que se aglomeram e formam um cristal grande que você não consegue mais descompactar, tá? Eu coloquei aqui, ó, floculação dos pós, quando, lembra que eu falei para vocês que aquele modelo lá onde a suspensão, a quebra da suspensão e as partículas sólidas ficam em cima, como se estivesse assim, boiando, entre aspas, a gente chama de floculação, tá? Então, do ponto de vista galênico, quando eu falo galênico, gente, é porque a gente chama que esse galênico é o pai da farmácia. Então, galênicas são práticas antigas de farmacotécnica, mais ou menos isso. Interessa obter suspensões que não depositem rapidamente, ou seja, que tenham uma velocidade de sedimentação lenta e que se possam reconstituir com facilidade por agitação. Interessa ainda que a redispersão operada por agitação origine um produto de aspecto homogêneo, em que não se observe a presença de quaisquer aglomerados de partículas, tudo bem? Então, gente, volta ao mesmo aqui, ó. Então, uma suspensão ideal tem que ter escoamento rápido, uniforme, bom espalhamento, tamanho de partícula constante e sedimentação lenta, tá? E sem formação de cristais. Agora, vamos esmiuçar esses pontos, essas propriedades físico-químicas que eu acabei de falar, e vamos ver como elas podem afetar a estabilidade das suspensões. Porque essas propriedades físico-químicas que eu citei aqui, ó, velocidade de sedimentação, redispersibilidade, ângulo de contato e cristais, formação de cristais, são as mesmas propriedades que podem afetar o quê? A estabilidade das suspensões farmacêuticas. Crescimento dos cristais. Então, assim, tá aqui, ó, o tamanho das partículas, ou seja, da fase dispersa, pode aumentar quando a sua concentração em solução, eu falo em solução no meio contínuo da fase dispersante, tá, gente? É maior que a sua solubilidade. Aqui, um fator que pode propiciar a formação de crescimento. Quando você tem uma concentração maior do pó, maior do que a quantidade de solvente que você tem para fazer a solubilização dele. Então, isso pode acontecer a formação de cristal. E como é que isso ocorre? Com variação de temperatura e variação do tamanho de partícula. Então, gente, tamanho de partícula é um trocinho assim, desculpa. Tamanho de partícula é muito importante para a estabilidade de qualquer tipo de sistema disperso. Qualquer. Tá? Qualquer, seja ele uma dispersão coloidal ou seja ele uma dispersão grosseira, tá? E variação de temperatura também. A gente viu lá em estabilidade de medicamentos que a temperatura, sendo um fator externo, né, ou extrínseco, é uma das principais causadoras de quebra de estabilidade, seja ela química, física, microbiológica, etc., em medicamentos. Então, não se esqueçam disso, tá? Aqui na estabilidade de suspensões farmacêuticas não seria diferente. Tá, então vimos o crescimento de cristais, como ele pode ocorrer. E a molhabilidade? O que seria essa molhabilidade? Então, a molhabilidade, ela tem a ver com o ângulo de contato. Então, gente, o ângulo de contato que uma partícula sólida faz com o líquido, ou com a superfície do líquido, é quem vai dizer se esse pó, ou se essa partícula sólida, ela é totalmente molhável, totalmente não molhável, estranho, né, gente, totalmente não molhável, mas tudo bem, ou tem molhabilidade intermediária. Então, é de acordo com o ângulo que essa partícula faz com a superfície em que ela está em contato, no caso aqui, no nosso caso, o líquido, né? Então, quando ela é totalmente molhável, quando o seu ângulo de contato é zero, tá vendo, gente, ó? O líquido consegue envolver toda essa partícula. Quando é que ela é não molhável, totalmente, quase não molhável, eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Mas é quando ela faz um ângulo de 180, então é um ângulo mais aberto do que esse aqui, tá? E molhabilidade intermediária entre 0 e 180. Aqui eu coloquei entre 0 e 90, né? Mas é mais ou menos isso aqui, tá? Então, você tem aqui uma mais ou menos molhável, aqui pouquíssimo molhado. Veja que parte o ângulo maior que 90, ou maior que 180, ou igual a 180, tá? Você tem aqui uma partícula que está praticamente
com pouquíssimo contato com a superfície, que é essa aqui. Tudo bem, gente? Entenderam qual a importância do ângulo de contato para eu dizer se o pó ele é muito molhável, pouco molhável? Então, quanto menor o ângulo de contato, mais molhável é essa, essa partícula. Quanto maior o ângulo de contato, menor é a molhabilidade dessa partícula. Mas, e aí, professora, o que eu faço com os pós que têm um ângulo de contato muito alto e não tem, portanto, uma boa molhabilidade? Né? Como é que eu vou conseguir fazer a suspensão dele? Calma. Professora, a Oi. senhora pode conceituar a molhabilidade, por favor? Molhabilidade é o quão uma partícula consegue se envolver, fica molhável. Eu não gosto, bem, eu vou tentar reduzir. O quanto ela consegue se molhar, digamos assim. É como se você, deixa me ver. Seria absorção? Não é absorção, tá? É adsorção, porque a absorção é quando você absorve, e a dissorção é quando fica só na superfície, ao redor. Então, é o quanto que essa partícula consegue adsorver, né, absorver o líquido ao seu redor, a superfície, né, quanto a sua superfície absorve aquele líquido. É isso. Acho que entendi agora. Isso tem muito a ver também, viu, eu acho que é a Emily, né? Sim. Emily, isso tem muito a ver com a solubilidade da partícula também, tá? Tem muito a ver com a solubilidade da partícula também. Claro, a forma da partícula também, gente, se a partícula, quanto mais esférica uma partícula, gente, mais molhável ela é. Quanto menos esférica ela é, menos molhável ela é também. Então, tem essas peculiaridades. Pois bem, poxa, professor, então eu tenho uma partícula aqui, estou na forma de manipulação, né? E foi pedido aqui para fazer uma suspensão com fármaco, mas o fármaco, eu não consigo envolver o fármaco, eu molho aqui e não consigo dispersar bem, e não estou tendo uma boa molhabilidade. O que fazer? É para isso que servem os recipientes farmacêuticos, adjuvantes. Então, se há necessidade, eu coloquei aqui, ó, então, se há necessidade de diminuir o ângulo de contato, né, para ter uma maior molhabilidade, bem como a tensão interfacial entre o líquido e o sólido, para que essa propriedade ocorra, é necessária a adição de agentes molhantes à formulação. Lembra que eu falei lá? Aqui, ó. Aqui, ó. Agentes molhantes. Cadê? Gente, cadê o agente molhante? Onde é que foi que eu falei antes? Que eu falei que ia falar depois. Molhabilidade dos pós. Acho que eu não falei, não. Molhabilidade. Vou falar depois. Então, são os agentes molhantes. Tudo bem, gente? Aí nós temos vários tipos de agentes molhantes, tá? Que vão o quê? Melhorar essa molhabilidade das partículas sólidas quando você for fazer. E não é só para suspensão que ele é utilizado, não, tá? Outros tipos de dispersão, às vezes, é necessário também fazer a utilização do agente molhante. Mas aqui no caso das suspensões farmacêuticas, ele é muito utilizado. Tudo bem, Emily? Sim. Beleza. Então, gente, mais um fator que pode afetar demais a estabilidade de uma suspensão, né, é a velocidade de sedimentação, como eu já havia falado anteriormente, né, a velocidade de sedimentação, né, então, sobretudo quando você tem a fase dispersante ou líquida ou semissólida, tá, porque a gente está falando de suspensões farmacêuticas. Então, o que eu posso fazer para controlar essa velocidade de sedimentação? Primeiro, eu posso modificar a viscosidade da minha fase dispersante, né? Tá aqui, ó, aumentando a viscosidade do meio, né? Da fase dispersante, dentro de certos limites, né? Ou seja, e mesmo assim que ela consiga ainda ser fluida e escoável, reduz a velocidade de sedimentação das partículas sólidas do fármaco. Então, escrevam aí. Como que eu posso, né? Estou com um problema de velocidade de sedimentação, né? Está muito rápida. Como é que eu posso diminuir essa velocidade? Aumentando a viscosidade da fase dispersante, tá? Aumentando a viscosidade da fase dispersante, e aí sim eu consigo reduzir. Por quê, gente? Alguém pode me explicar por que que se eu diminuir a viscosidade de uma fase dispersante, eu consigo diminuir a velocidade de sedimentação das partículas? Alguém consegue me explicar? Poxa, ninguém se atreve hoje.
Então, vamos lá. Nós ainda teremos a aula de rheologia, né, que eu vou falar de fluxo, comportamento de fluxo com vocês, mas eu já falei sobre viscosidade em vários momentos. A viscosidade, gente, é o quão um material ele tem resistência ao fluxo, né? Então, vamos lá para um conhecimento mais prático. Quando você tem um molho, como é que você, quando você está cozinhando e você usa um molho menos viscoso, o que acontece com o teu molho lá com a tua macarronada? Eu não gosto, fica meio líquido, né? Fica meio líquido. E quando você compra um molho mais viscoso, mais denso, o que acontece? Você tem ali uma coisa assim mais, digamos assim, mais apurada, né? E aí você, né, você consegue ali sentir mais, inclusive até mais dificuldade de pegar o macarrão, você percebe, né? O macarrão, ele fica mais difícil para você tirar, pra você envolver o macarrão ali no garfo, por exemplo. Estou dando um exemplo chulo aqui, mas para vocês entenderem uma coisa, a viscosidade é a resistência que qualquer material tem ao fluxo. E se eu tenho uma fase espessante mais viscosa, as partículas que estão lá em cima, elas vão demorar para descer, né? Para sedimentar. Por quê? Porque o líquido está muito viscoso e a resistência ao fluxo das partículas aumenta, se eu aumentar a viscosidade, né? Imagina, um copo com água, você joga um sal, rapidamente ele vai descer ali, né? Agora imagina, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tá, imagina o óleo, tá? Imagina o óleo, você jogando sal no óleo, né? Eu mostrei esse exemplo para vocês, inclusive, né, do detergente no papel e do óleo no papel, para mostrar a diferença de viscosidade entre os materiais, quem flui mais rápido, quem tá lá no YouTube, podem até ver de novo, tá? Então, quanto maior a viscosidade da fase espessante, gente, mais difícil vai ser para a partícula percorrer todo esse caminho até chegar ao fundo do recipiente. Me entenderam? Consegui ser clara aqui agora? Tudo bem, Então, a gente? senhora está falando da consistência desse material. Exatamente. Quando é viscosidade, é consistência, tá? Ok. Tá bom? Então, quando você aumenta a consistência, a viscosidade da fase espessante, você consegue ter uma velocidade menor de sedimentação dessas partículas sólidas. Tá bom? Ok. Beleza? Aí nós temos vários tipos de agentes suspensores, né, que aumentam a viscosidade. São as gomas, os derivados de celulose, carbopol, carboximetilcelulose, né, alguns carboidratos, polímeros, então tem vários, tá? A densidade da partícula, gente, a ideal é que a densidade da partícula seja igual ou similar à densidade da fase espessante, mas a gente não mexe na densidade de partícula, tá? Não mexe. Geralmente a densidade a gente deixa a mesma. Então, o que você pode trabalhar, né, para diminuir essa velocidade de sedimentação, ou trabalhando a fase espessante, aumentando a viscosidade da fase espessante, tá? Tudo bem, gente? Ou também você pode diminuir o tamanho de partícula, para que ela fique mais leve e demore um pouquinho mais para ter esse fluxo, né, para descer e formar sedimento, tá? Mas calma que eu vou chegar lá. Então, a gente já sabe que uma das formas de melhorar a velocidade de sedimentação, ou seja, diminuir a velocidade de sedimentação de partículas em suspensões farmacêuticas, é aumentando a viscosidade da fase dispersante, tá? Então, aqui, ó, a estabilidade física de uma suspensão, ela pode ser alcançada com o ajuste adequado da fase dispersa também, ou seja, do tamanho das partículas da fase dispersa, tá? Agora sim, cadê a Jéssica? Jéssica estava perguntando da lei de Stokes, né? Gente, essa lei de Stokes, né, ela é importantíssima, né, para o desenvolvimento de suspensões farmacêuticas. Por quê? Porque a lei de Stokes é justamente a equação pela qual nos dá a oportunidade de calcular a velocidade de sedimentação de partículas em suspensão, tá bom? E não, vocês não precisam, tá, gente, decorar isso aqui não, tá? Não precisa decorar. Eu só quero que vocês entendam quais
quais desses parâmetros podem, de fato, interferir na velocidade de sedimentação das partículas de uma suspensão. Tudo bem, gente? Então, a gente vai falar aqui de cada um. Então, tá aqui, ó, o V é a velocidade de sedimentação das partículas. Esse Nzinho aqui, ó, é a viscosidade, tá aqui, ó. Densidade da partícula é esse Pzinho aqui, a densidade, na verdade, parece um Pzinho, né, a densidade da partícula. Densidade do líquido, tá aqui, ó, tá? Gravidade, isso aqui, gravidade, gente, realmente a gravidade não dá para mexer, né? É estável. Que bom que a nossa gravidade, a aceleração da gravidade é a mesma sempre. E o R, que é o quê? O raio da partícula, ou o tamanho da partícula, né? O diâmetro da partícula, por isso que está aqui, raio ao quadrado, tá? Gente, eu já coloquei ali, mas enfim, olhando a equação, você de cara percebe o quê? Quem afeta a viscosidade? Quem pode afetar a viscosidade de sedimentação? Me diz aí qual desses parâmetros afeta a velocidade de sedimentação de uma suspensão? Seria a viscosidade do líquido? Viscosidade. E afeta ele de maneira desculpa, gente, peraí. Inversamente proporcional, né? Tá aqui, ó. Ele é inversamente proporcional. Quanto maior a viscosidade, aliás, quanto maior a velocidade de sedimentação, menor a viscosidade. Quanto maior a viscosidade, menor a velocidade de sedimentação. Já o raio e a densidade das partículas, ou mesmo do líquido, são proporcionais à velocidade de sedimentação. Entenderam por que é a viscosidade quem eu vou trabalhar para eu diminuir a velocidade de sedimentação? Até coloquei aqui embaixo, a velocidade de sedimentação das partículas é diretamente proporcional ao seu raio. Aqui, ó, raio, velocidade de sedimentação, então são proporcionais, né? Se um aumenta, o outro aumenta, tá? E inversamente proporcional à viscosidade da fase externa, ou viscosidade da fase dispersante, tá aqui, ó, é inversamente proporcional. Então, professora, preciso diminuir a velocidade de sedimentação, vou aumentar a viscosidade da fase dispersante, tudo bem? Porque elas são inversamente proporcionais. Tudo bem, gente? Posso? Até agora sim, pode Beleza. Passar. Então, tá aqui, ó, na prática, gravidade é constante, não se pode alterar, e a densidade da fase dispersa. Não se pode alterar a densidade da fase dispersa, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Não se altera a densidade das partículas. E aí, velocidade de sedimentação, né? Diminuir ou aumentar? Então, a gente já falou sobre isso, né? Isso sempre em relação, agora aqui em relação à fase dispersa, a partícula. A gente já falou lá em relação à fase dispersante, né? Que a gente pode trabalhar a viscosidade para diminuir a velocidade de sedimentação, e na fase dispersa, o que eu posso fazer para alterar a velocidade de sedimentação? Tamanho e forma. São tamanho e forma da partícula, como eu falei para vocês anteriormente, que é um fator crítico, tá? Então, se eu tenho um tamanho de partícula grande, a sedimentação vai ser rápida, tá? Se eu tenho um tamanho de partícula pequeno, ai, gente, sabia que ia espirrar. Se eu tenho um tamanho de partícula pequena, a sedimentação vai ser lenta. Tudo bem? Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Tá bom? Tá. Então tá, gente, eu vou falar sobre essa questão aqui, ó, sedimentação lenta, possibilidade de formação de agregados compactados, que é o quê? Eu vou explicar isso logo mais no próximo slide, tá? Então, qual é a solução? Né, aumentar a viscosidade do veículo da fase dispersante com agentes suspensores. Então, gente, sempre trabalhar a velocidade de sedimentação, sempre trabalhar com a viscosidade da fase dispersante. Então, a melhor solução é essa, aumentar a viscosidade do veículo ou fase dispersante com agentes suspensores, ou agentes que aumentam a viscosidade. Tá, vamos lá. Então, gente, o que seria uma suspensão, né, que é uma suspensão ideal, né, eu coloquei lá algumas características, mas assim, o que é uma suspensão com estabilidade física? Como é que ela se apresenta?
aqui eu coloquei alguns pontos importantíssimos. As partículas dispersas, elas devem ser pequenas, tá? E uniformes em tamanho. Quando eu falo pequenas, gente, é porque elas têm que ter tamanho, tamanho, digamos assim, similar uma entre as outras. Não pode ser maior do que o tamanho da maioria das partículas, tá? Sedimentação lenta, ou seja, partículas finamente divididas e viscosidade adequada do meio. Se as partículas sedimentam, devem ser facilmente redispersíveis, não formar sedimento compacto, que é o caking, ou caking, tá? Então, gente, eu mostrei para vocês lá que a gente tem dois tipos de sedimento. O caking, que é um sedimento compactado, mais denso, fica geralmente no fundo do recipiente, e a emulsão que flocula. É quando você tem uma partícula que é muito leve e ela se agrega em cima do recipiente, ou seja, a fase dispersante fica embaixo e a fase dispersa fica em cima, flutuando. Então, não deve ter viscosidade excessiva, de forma a interferir na redispersão ou dificultar a retirada do recipiente. A redispersão deve produzir sistema homogêneo para garantir o quê? Uniformidade de dose, tá? Então, gente, a redispersão, a fácil redispersão é muito importante para a uniformidade de dose. A gente falou disso anteriormente. A formulação final, ela deve ser agradável ao paciente, com tom, odor, cor, sabor, no caso das suspensões orais. Gente, tudo bem com as especificidades de uma suspensão, né, sobretudo em relação à estabilidade física, de uma suspensão farmacêutica? Então, vou passar, tá? Eita. Então, tá aqui, acho que era mesmo que estava lá, sedimentação lenta, o que tem que ter uma suspensão? Quais as características da suspensão ideal? Tamanho de partícula, né? Uniforme, bom espalhamento e escoamento rápido e uniforme, tá? Então, gente, vamos falar de redispersibilidade. Estou até mostrando para vocês aqui, ó, como é que se forma o floco, ou caking, né? O floco é um sedimento mais frouxo, por isso que as partículas ficam lá em cima, ele é mais leve, ou seja, menos denso, e o caking, ele é um sedimento mais compactado, e causa muito mais problema uma suspensão do que o floco. Então, vamos lá. As suspensões farmacêuticas ideais devem representar sobrenadante límpido, e o sedimento formado deve ser de fácil dispersão. A gente falou sobre isso já. Sedimentação, ela pode ocorrer como floculada, quando eu formo floco, e defloculada, quando eu formo esse cake aqui, tá? O ideal é que a força de atração seja maior que a força de repulsão entre as partículas, tá? Como é que é uma suspensão que a gente denomina floculada? As partículas ficam próximas umas das outras, comportando-se como um só floco, é o aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, que se sedimentam rapidamente, porém, quando agitadas, a força de atração é vencida e as partículas se desprendem facilmente, apresentando assim um aspecto homogêneo temporário da suspensão. Então, gente, é preferível que eu tenha uma formulação floculada, tá? Por quê? Porque vai formar sedimento, mas o sedimento ele é frouxo, ele é floculado, ou seja, as partículas não ficam tão agregadas entre si ao ponto de eu não conseguir dispersar essas partículas quando eu agito a suspensão, tá? Essa é a floculada. Defloculada, suspensão farmacêutica com aspecto defloculado. As partículas dispersas, elas permanecem como unidades separadas, e dependendo do tamanho da velocidade de sedimentação, será bastante lenta. Após a agitação, o sistema permanece turvo devido à baixa sedimentação das partículas e os sólidos se depositam mais compactos, portanto, sujeito à formação do caking, que é esse aglomerado mais forte aqui, que é o que a gente não quer para uma suspensão. Tudo bem, gente? Eu vou mostrar logo aqui, ó, o exemplo de uma suspensão floculada. Olha só como é uma suspensão floculada. Essa tem um aspecto mais homogêneo. E um sistema defloculado que formou
cake. Olha aqui o sedimento aqui embaixo, compactado, tá? Então, vamos lá. Propriedades de suspensões floculadas e defloculadas, né? Então, em uma suspensão floculada, a velocidade de sedimentação, ela é rápida, mas, gente, veja bem, ela é rápida, mas não rápido o suficiente para interferir na uniformidade da dose, tá? Ela só, eu digo que ela é rápida em detrimento da defloculada, que é muito lenta. Tudo bem? Não vão confundir, tá? Tudo bem, gente, aqui? Esse quadro só faz uma inter-relação entre a floculada e defloculada, tá? O sobrenadante geralmente é límpido, né, na floculada, e na defloculada é turvo. O sedimento na floculada é volumoso, e já na defloculada é compacto. Falei para vocês que é o cake, né? E aqui, ó, nós temos uma suspensão desejável, o exemplo de uma suspensão desejável, onde você tem o sobrenadante límpido, essa partezinha azul, né? O sedimento pouco compactado, ou seja, as partículas estão frouxas entre si, ou seja, elas formam flocos, né? E na hora que você agita isso, ele fica homogêneo, igual essa parte aqui, tá? Sedimento pouco compactado, fácil redispersão sob agitação. Já uma suspensão indesejável, você tem o quê? Sedimento defloculado, sobrenadante é turvo, tá? Sobrenadante é turvo, sobrenadante é esse aqui, ó. E as partículas, a sedimentação é lenta, né? E de difícil redispersão. Por quê? Porque o seu sedimento, ele é mais compactado. Então, ele é de difícil redispersão. Tudo bem, gente? Diferença entre um sistema floculado e defloculado? No caso desse indesejado, pelo fato dele ficar compactado no fundo, tem risco de formar cristais? Com certeza. Com certeza. Também. Por quê? Porque você tem ali as partículas todas agregadas, né? E aí elas podem formar um cristal também. Além de prejudicar o quê? A uniformidade da dose. A uniformidade da dose. Entendeu? Sim. Beleza. Então, gente, ó, só para gravar, só para a gente não esquecer isso. Então, eu coloquei aqui, ó, características desejáveis ou ideais a uma suspensão farmacêutica. Eficácia terapêutica, disso todo, qualquer medicamento deve ter. Estabilidade química também. Boa aparência, conservação adequada, mas tá aqui, ó, sedimentação lenta e dispersão com agitação suave. Tamanho das partículas deve permanecer constante e escoar com rapidez e uniformidade no recipiente. Tudo bem? Mas bora lá. Por que fazer uma suspensão? Por que eu faço uma suspensão? Né? Eu poderia fazer uma dispersão coloidal, poderia fazer uma solução, mas quando? E por que fazer uma suspensão? Olha aqui, gente, as razões pelas quais se faz uma suspensão. Quando o fármaco é insolúvel ou pouco solúvel em água, tá? Fármaco insolúvel em água é suspensão. Geralmente é suspensão. Dá para fazer uma dispersão coloidal? Dá. Dá. Qual tipo? Emulsão. Tudo bem? Mas, caso isso não seja possível, é uma suspensão. Então, fármaco insolúvel ou pouco solúvel em água. Quando o fármaco sofre degradação em meio aquoso, é um motivo para se fazer suspensão, por facilitar a administração em crianças e idosos e por flexibilizar a posologia. E também mascarar sabor desagradável de fármacos. Não se esqueçam que uma suspensão, uma dispersão grosseira do tipo suspensão, ela é formada pelo quê? Por uma fase dispersa que é sólida e geralmente ela é insolúvel ou tem pouca solubilidade no meio de dispersão, tudo bem? Então, essas são as razões pelas quais nós devemos fazer uma suspensão. Aplicações farmacêuticas das suspensões, isso aqui acho que todos nós já sabemos, mas vale a pena também trazer um pouquinho. Nós temos suspensões farmacêuticas de uso oral, nós temos suspensões farmacêuticas aplicadas topicamente sobre a pele ou mucosas, e aplicação parenteral, né? Aplicação parenteral é o caso aí, por exemplo, de vários antibióticos pelas quais você
prepara, ou você tem a suspensão preparada já, né, para ser aplicada, ou você prepara a aplicação, prepara a suspensão para fazer o uso oral, né, também. Então, tem vários exemplos aí de aplicações de suspensões farmacêuticas. Preparo de suspensões. Como é que é feito o preparo das suspensões? Gente, muito simples. Pulverização, na verdade, era até uma prática que a gente faria, acho que a gente faria uma de carbonato de cálcio, que é para azia, né? Super fácil. Você pega o pó, né, pulveriza a fase sólida, aqui, ó. Pulverização da fase sólida, ou seja, você pode usar micronizadores, moinhos ou spray dryers. Lembra que eu mostrei a mesma coisa lá da dispersão coloidal? Você vai pulverizar, é o quê? Diminuir o tamanho dessas partículas. Tudo bem? Então, pulveriza a fase sólida aí. Você pode usar um moinho, pode usar até um grau com pistilo. Nós iríamos usar um grau com pistilo para pulverizar a fase dispersa, né, o sólido, o fármaco. Depois, dispersar mecanicamente o sólido na fase externa, ou também fase dispersante, como vocês acharem melhor, em misturadores em hélice de alta velocidade. E depois você faz o quê? O enchimento no recipiente. Então, é simples. Mesmo numa indústria, é dessa mesma forma que é obtida uma suspensão farmacêutica. A diferença é o quê? A diferença é que na indústria você vai ter tanques misturadores, você vai ter pulverizadores grandes, né? Você não vai usar um grau pistilo, você vai usar um moinho grande, um micronizador grande. Tudo bem, gente? Simples, né? O modo de preparo. Bem simples. E o controle de qualidade, para finalizar, né? O que se faz com o controle de qualidade de formas farmacêuticas? Com suspensões farmacêuticas, desculpa, né? A avaliação das características organolépticas, a gente viu muito isso nos artigos que a gente discutiu em estabilidade, né? Verificação do peso e volume, isso é importante. Controle do pH, determinação da viscosidade, a gente viu que a viscosidade é muito importante para as suspensões, né? É ela que vai influenciar na velocidade de sedimentação das partículas dispersas, né? Ou da fase dispersa. Determinação da densidade relativa das partículas também, grau de floculação, facilidade de dispersão, né? Ou de redispersão, determinação do volume de sedimentação e controle microbiológico. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida?